Todas as vezes, querido, que o inimigo intentar contra você, preste atenção, seja por sentimentos, hello, olha para mim aqui, seja por sentimentos, seja por pensamentos, seja por vozes lançadas nos seus ouvidos, em nome de Jesus, se posicione, levante um clamor, adore, glorifique, dê um grito de júbilo, sabe? Todas as vezes que o inimigo tentar te vencer, em nome de Jesus, nós precisamos aprender uma receita infalível, que é você, se contrapor ao que o inimigo está fazendo contra você. Às vezes você acorda pela manhã, você começa a ser visitado por uma tristeza, uma melancolia, um sentimento assim que começa a vir, sobre você, que você não consegue explicar. Aí começa a tocar, você vai no supermercado e começa a tocar uma música natalina. E aí você lembra de alguém que não está mais com você. Você lembra da sua infância. Você começa a linkar aquele sentimento com outros sentimentos, com outros pensamentos. Está vendo como que o inimigo trabalha? Com outros pensamentos, com outras épocas da sua vida, com memórias, com lembranças. Aí você chega em casa, abatido, cabisbaixo, triste, e vira para alguém e fala assim: eu não gosto de Natal, não gosto de dezembro, não gosto dessa época. E aí você começa a alimentar alguns sentimentos dentro de você. Quando chega no final do seu dia, aquilo que começou como um sentimento meio estranho, meio bucólico pela manhã, ele se transformou quase que numa depressão, numa tristeza profunda. E aí, quando do nada, você perdeu a noite de sono. E aí você levanta da cama, vai lá e pega um álbum de fotografia dos tempos que você era adolescente, criança, sei lá. E começa a ver fotos. Você está vendo como que vai crescendo? E aquele ambiente começa a se tornar uma escravidão sobre você. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que pensamos, o que sentimos, para que a gente não se torne refém desses pensamentos e desses sentimentos. O diabo sabe como trabalhar em nós. Infelizmente, queridos, o inimigo sabe das nossas fraquezas. Mas a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor te fez filho, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então não permita que as coisas antigas voltem a te atormentar, te escravizar, a te tornar um refém de quem você já foi. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo, sabe? É um rejuvenescimento de dentro para fora. É uma novidade de vida. Amém? Amém, queridos? Então eu queria compartilhar isso com você um pouquinho antes da gente entrar na palavra. E hoje nós estamos na penúltima noite da nossa série Profetiza. Diga para o teu irmão assim: profetiza, meu irmão. Amém? Abra a tua boca e profetiza. A série Profetiza, ela tem um propósito. O propósito dela é estimular você a gerar um novo ano debaixo de bênçãos. É estimular você de fato. Não é nem só trazer um ensino, porque a gente já fez isso, várias quartas-feiras durante o ano. Trazendo ensino, trazendo uma palavra de conhecimento, trazendo um estudo dentro de um personagem, de alguém, uma história bíblica. Mas essa série Profetiza, ela de fato quer despertar os teus sentidos. Despertar os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vontade. Porque tem gente que não tem nem vontade de começar o ano. Se você é um sanguíneo, não, você está doido, você já está contando 20 dias para
Eu sou sanguínea, eu já estou assim, querendo, já estou com a folhinha pronta para começar a escrever. E folhinha mesmo, eu gosto. Mas se você não, sabe, se você não é um sanguíneo, você está aí, pensando, meu Deus, mas será que eu vou chegar? Será que eu vou conseguir passar a virada? Do jeito que eu estou tão desanimado que eu não sei, né? Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Em nome de Jesus, meu irmão. Essa série Profetiza é, de fato, para estimular você a gerar algo dentro do seu espírito, dentro do seu coração, dentro da sua mente, no seu caderno de sonhos. Quem já tem o caderno de sonhos? Nossa, gente, o que é isso? Tem muito. Ó, vocês estão ultrapassados demais. Em outros anos, antigamente, lembra dessa palavra? Antigamente, chegava essa época do ano, todo mundo já estava com seu caderno de sonho feitinho, com desenho, com foto, com tantas coisas. Quem já tem o seu caderno... Não precisa ser esse, não. Quem já tem um caderno de sonhos está escrevendo nele. Amém. E os outros estão esperando o quê? Esperando ganhar, apóstolo. A senhora fazer um sorteio, no nome de Jesus. Esse aqui a gente fez aqui na igreja, mas não precisa ser desse jeitinho, não. Claro que esse jeitinho aqui é o que a gente quer que você tenha. Mas coloca o seu nome, para você não confundir o sonho com o sonho do seu marido, né? Enfim, tudo mais. Mas tenha o seu caderno de sonhos. Hoje eu quero falar um pouco sobre ele, mas não quero só falar sobre o caderno de sonhos. Mas eu quero te dizer que isso é tão importante. Porque quando a gente escreve o que a gente sonha, o que a gente deseja, o que a gente almeja, o que a gente planeja, sabe o que a gente quer, sabe aquela coisa bem, aquele segredo do seu coração, que você não quer contar para ninguém, mas você tem a coragem de colocar no seu caderno de sonhos. Olha, quando você tem coragem para sonhar, meu irmão, já é um despertamento no seu espírito. Tem gente que não tem nem coragem. Então, maridos, esposas, estimulem o seu cônjuge, para que ele possa, de fato, colocar no papel aquilo que ele almeja, aquilo que ele sonha. E você também. Apóstolo, o que eu coloco? Coloco só coisas espirituais? Não! Coloca o que está no seu coração. Sabe, com seus filhos. Eu coloco assim, eu faço uma parte dele para cada pessoa lá de casa. Eu vou colocando aqui, filhos, noras, eu vou colocando. Aí chega o Joel, chega em mim, e casa. E eu comecei a ver essa semana, no ano de 2024, quantos sonhos o Senhor já realizou. Coisas que eu pensava que seria, sei lá, daqui uns 2, 3 anos. E Deus já começou a fazer. Então o Senhor nos surpreende. A perspectiva do mundo, nessa época do ano, é muito negativa. É triste, irmãos. Quem é que gosta de filme de Natal? Eu amo. Aqueles filmes bem chorosos. Sabe aquele filme choroso? Que fica ali, aquela no final, acontece uma coisinha e os dois vivem felizes, se encontram, aquela coisa de 10 anos. Eu gosto, eu acho... É muito romântico e muito... Às vezes alguns até bobinhos. Eu falo, gente, eu já vi essa história 250 vezes em filmes diferentes. Mas é interessante, mas a perspectiva do mundo, ela é assim nessa época do ano. Ou ela é negativa, ou ela é saudosista, ou ela tenta pagar dívidas da alma, alguma coisa assim. Parece que no Natal todo mundo quer zerar as pendências. E a perspectiva do mundo é justamente tentar nos levar a descrer de Deus e acreditar nas superstições e nas teorias. No final do ano, as pessoas começam a gerar isso. No Brasil, principalmente, há muitas superstições. E tem muito crente que, às vezes, por falta de conhecimento da palavra, ou por ser novo convertido, não compreende ainda algumas coisas. Mas existem muitas coisas que não tem embasamento bíblico. Pelo contrário, é uma superstição. Às vezes uma superstição herdada de uma religião afro, às vezes do catolicismo, às vezes do espiritismo, às vezes de situações, às vezes de uma religiosidade, sabe, que você não sabe nem qual é a origem dela, mas às vezes você traz para dentro da sua casa, para dentro da sua mesa, para dentro da sua vida, para a sua expectativa, e ao invés de você
abrir-se para receber uma palavra profética abençoadora sobre você, você fica ali, sabe, fechando os céus da sua cabeça e abrindo legalidades para que o inimigo venha amarrar você a algumas práticas, algumas superstições, alguns votos. Então, fique atento. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, sabe, procure seu discipulador, procure o pastor, procure, sabe, às vezes até no Google, tem coisas que você vai encontrar no Google a origem. E não precisa de nenhum pastor para te dar instrução, você vai ver que aquilo ali não tem um fundamento cristão. Agora, o que é profetizar? Pergunta para o irmão, o que é profetizar? Profetizar, você já ouviu isso outras vezes aqui na igreja, é liberar uma palavra respaldada no que você crê. Diga, profetizar, bem forte, profetizar é liberar uma palavra respaldada no que eu creio e no que a palavra de Deus diz, e não no que eu vejo ou no que eu sinto. Então, isso é profetizar. Profetizar não é lançar uma palavra ao vento. É lançar uma palavra respaldada na palavra de Deus. Não é só no que você deseja, no que você quer, no que você gostaria que acontecesse. Mas você precisa buscar. Por exemplo, quando você coloca um caderno de sonhos, você está escrevendo algo, procure na Bíblia algo que respalda a sua busca. Algo que respalda aquilo que você está desejando e sonhando. E você coloca aquele texto como se fosse de fato um direito legal que você tem para pedir aquilo. E uma vez que você está respaldado na palavra, você pode liberar uma palavra profética. Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que os meus filhos, eu creio que os meus pais, eu creio que aqueles que ainda não te conhecem, não foram batizados ainda, Senhor, no próximo ano vão passar pelas águas, vão ter uma experiência pessoal e profunda com a tua palavra e com o teu Espírito Santo. Por que você pode orar? Ah, apóstolo, mas eles são de outra religião. Eu nem posso ficar, sabe, assim, interferindo na fé deles. Não, a palavra do Senhor diz que você tem direito, que você tem autoridade, que você pode chegar diante do trono de Deus e pedir ao Senhor pela sua família e pela salvação da sua casa. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Profetizar, porém, profetizar vem acompanhado de decisões. Diga decisões. Profetizar não é só liberar uma palavra, mas é liberar uma palavra e tomar decisões diante da palavra que você tem liberado. Profetizar vem acompanhada de atitudes e de práticas. Não adianta você profetizar que você vai que você vai viver até os 100 anos de idade. Quem aqui gostaria de viver até 100 anos de idade? Muitas vezes, quando eu vou abençoar alguém, eu gosto de abençoar com longevidade de dias. Uma vez, há muito tempo atrás, eu fui entregar uma primícia para o nosso pastor, e ele abençoou, e me abençoou com longevidade de dias. Eu achei aquilo tão bonito. Eu falei, Senhor, eu recebo essa longevidade de dias. Então, eu acho isso tão, sabe, tão especial. Viver, já tenho um DNA para isso, né? Meu avô morreu com 103 anos, meu amor. Sinto muito te dizer isso. Né? 103 anos. Então, eu tenho isso já no meu DNA. Então, eu profetizo, Senhor, eu quero viver até os 100 anos de idade. Agora, presta atenção. Você profetiza que você quer viver muito. Que você recebe essa bênção do Senhor de longevidade disso. Aí você pira na batatinha. Você come tudo que não pode. Sua pressão vai lá direto no 20/14. E você bebe todas. E você não está nem aí. Você anda de skate, sabe? Na contramão. Você passa com o sinal fechado no carro. Você vai na Dutra 160. Né? E vai caminhando. Vai e pensa assim, eu tenho a promessa, longevidade de dias. Aí o Senhor diz para você, eu, o anjo do Senhor, te acompanho até 110. Depois disso, é por sua conta e risco.
Então, quer dizer, eu cuido de você até sua pressão 12, para manter sua pressão 12/8. Agora você come lá 1 quilo de torresmo e vai deitar com a barriga cheia de torresmo e cerveja. Não adianta, meu filho, é uma combinação que não vai dar certo. Não adianta se eu dormir e orar, Senhor, em nome de Jesus, em paz me deito e logo pego no sono, porque a noite vai ser um terror. E eu no outro dia, se eu tiver que fazer seu sepultamento, eu não vou ser generosa com você. Prometo para você. Ai, apóstolo, que rígida. Mas a gente precisa profetizar e ter o respaldo de atitudes, de práticas, de decisões. E hoje eu quero falar sobre decisões. O tema da minha palavra é: tome decisões poderosas para que você tenha uma vida extraordinária. Decisões, querido. Porque não adianta só você profetizar. Você precisa tomar decisões diante daquilo que você profetiza. Então, existem 3 princípios que você precisa saber sobre escolhas e decisões. 3 princípios. O princípio da autorresponsabilidade, o princípio do livre-arbítrio e o princípio da semeadura e colheita. Vamos lá? Eu vou falar cada um deles já já. Diga: autorresponsabilidade, livre-arbítrio e semeadura e colheita. O princípio da autorresponsabilidade diz assim: seu estado atual é resultado das escolhas e decisões que você fez em algum momento ou tem feito diariamente na sua vida. Tá aí, tá casual, mas é atual. O seu estado atual, olha para você, olhe para si. O seu estado atual. Você sabe qual é o seu estado atual, apóstolo? É que eu estou igual aquela música, aquele hino antigo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu não sei qual é o seu estado atual. Tem gente que olha no espelho hoje, você, uau, eu estou no melhor momento da minha vida, eu sou a melhor versão. Nos últimos 10 anos, gostei das irmãs, tirando uma selfie, olha que chique. Gostei, não, mas é legal, pode tirar uma selfie comigo depois também. Ficou bonito, chique. Põe lá, hashtag melhor versão. Pode fazer isso no culto, você pode colocar, tá? Hashtag noite profética. Então talvez você esteja de fato na melhor versão, mas talvez você não esteja. E aí você está botando culpa em tanta gente, em tanta coisa, em tantas situações da sua vida. Mas autorresponsabilidade é eu entender o seguinte: o meu estado atual é resultado do que eu escolhi, das escolhas que eu fiz, das decisões que eu tomei durante o ano. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo mundo que quer emagrecer ou que está fora do peso diz assim: meu Deus, meu problema é entre o Natal e o Ano Novo. E aí todos os médicos que você vai diz assim: o seu problema não é entre o Natal e o Ano Novo, não é, Isa? O seu problema é entre o Ano Novo e o Natal. É o que você come do Ano Novo até o Natal. Não é a rabanada que você comeu no Natal até o Ano Novo. O Chester, o panetone, não é nada disso. Então você, de fato, a autorresponsabilidade é o que você fez por você. O que você permitiu que Deus fizesse na sua vida e você disse: Deus, eu me responsabilizo com a palavra que eu estou recebendo. Meu irmão, quantas palavras você recebeu nesse púlpito esse ano? Quantas palavras? Eu encorajo a você ter um caderninho de decisões, Deus falando comigo, e você vai escrevendo durante o ano quantas palavras que o Senhor te falou. Quantas coisas você sai daqui no culto decidido a fazer e você fez, algumas não. Algumas você veio aqui no altar, recebeu, mas você voltou para casa e você não deu nenhum sentido para aquela palavra. Então a culpa não está na palavra. A responsabilidade não é da palavra, a responsabilidade é de quem recebeu a palavra. Eu vou te dizer até mais, meu irmão, a responsabilidade não é nem de quem liberou a palavra. Porque às vezes o profeta vem e uau, libera uma palavra sobre você e você volta para casa e diz: meu Deus, chegou dezembro, mas a palavra não se cumpriu sobre a minha vida. Mas eu te pergunto, o que você fez para que essa palavra se cumprisse? Às vezes nós não fizemos nada, meu irmão. E aí a gente fala assim: nossa, aquele profeta lá não era muito bom, não. Não, querido, o profeta liberou a palavra, mas quem torna aquela palavra de fato cumprível é você que recebeu a palavra. Segundo lugar, livre-arbítrio. É o segundo princípio.
O que diz esse princípio? Você tem o direito de tomar as suas próprias decisões. Queridos, Deus não olha para... Talvez você diga assim, eu sou novo convertido, eu sou um bebê espiritual. Glória a Deus. Mas você não é para sempre um bebê espiritual. Tem pessoas aqui que já são maduras na fé. Já experimentaram coisas. Já viveu coisas. Sabe como orar. Sabe como interceder. Sabe como dizer não para o diabo. Sabe o que Deus quer para você. Sabe, irmãos, a gente sabe qual é a vontade do pai, da mãe e qual não é. Não é verdade? Às vezes a gente vai pedir uma coisa para o pai e a mãe e a gente já vai sabendo que vai ouvir o quê? Não. Por que a gente vai? A gente vai na expectativa de que o pai não perceba bem, a mãe não perceba bem, libera a gente. E às vezes ele libera e a gente fala assim, eu queria que ele não tivesse liberado. Porque a gente quer de fato transferir essa responsabilidade para alguém. Mas nós sabemos o que pedir. E sabemos se podemos fazer ou não. E a mesma coisa é com o Senhor. Às vezes nós estamos andando no caminho e a gente sabe que Deus está olhando para a gente com uma cara feia. Apóstolo, mas Deus tem cara feia? Ele é pai, gente. Seu pai sempre olhou para você com aquela cara de deslumbrado. Ai, que bonitinho. Minha filha está fazendo uma... E eu estou olhando para ele, é lindo. Não é. Tem hora que a gente dá um passo e a gente sabe que Deus não está se agradando daquele passo que a gente está dando. Mas a gente confia na misericórdia, na bondade, na compaixão, na graça, no amor de Deus, no perdão e tudo mais. A gente confia. Mas a gente sabe que a consequência pode ser desastrosa. Há caminhos que parecem luz, parecem inofensivos. Há escolhas que nós fazemos na nossa vida que parecem escolhas inofensivas. Mas a Bíblia diz, no final são trevas. No final traz uma paga, tem o seu custo. Então o livre-arbítrio é um princípio aqui que diz que você tem o direito de tomar as suas próprias decisões. Deus lhe deu, olha aqui, presta atenção, capacidade, inteligência e oportunidade para isso. Diga capacidade. Diga eu sou capaz. Diga eu sou inteligente. E eu posso fazer escolhas que glorificam ao Senhor. E não só que glorificam ao Senhor, mas que te fazem caminhar para um destino abençoado. Então o livre-arbítrio é isso. Gente, quem fez faculdade aqui, 4 anos, 5 anos, 6 anos, vai me dizer que todos os dias você acordava, uau, que delícia, hoje é segunda-feira, eu amo a matéria logística. Eu amo o direito de não sei o que lá, eu amo isso. Não, irmãos, a gente no seminário, só crente, estudando, gente, sabe que um chamado, olha, tinha terça-feira, sexta-feira que eu acordava de manhã, falava, Senhor, eu queria estar em qualquer lugar, menos nessa aula desse professor chato. Desse professor que pediu para ler 300 livros. 300 eu não digo, mas pelo menos uns 15 livros num semestre. Que vontade de matar. Será que esse professor não tem outra coisa para fazer? Não tem ovelha para cuidar? Ele tem que vir aqui castigar nós, alunos. Então, certamente, querido, enquanto você se preparava para se tornar um profissional, não era todo dia que você queria estar onde você estava. Mas você ia. Por quê? Porque o Senhor te deu capacidade, inteligência e oportunidade para se tornar quem você é hoje. E o terceiro princípio é semeadura e colheita. Que princípio é esse? Você determina o seu nível de sucesso ou de fracasso tomando decisões que se alinham com a palavra de Deus ou que vão contra ela. A Bíblia diz isso. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então não tem como você semear algo e colher uma coisa contrária. Não tem como você semear para um fruto. Se você semear para fidelidade, você vai colher fidelidade. Se você semear para infidelidade, para contenda, para confusão,
para pobreza, para miséria, para ruína, para mentira, para coisas desse nível, uma hora você vai colher isso. Então, esses são os 3 princípios que você precisa saber sobre escolhas e decisões. Autorresponsabilidade, livre-arbítrio e semeadura e colheita. Agora, abra comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Eu quero ler um texto com você. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Eu quero compartilhar essa palavra com você, esse texto com você, e quero ver algumas coisas bem importantes, alguns passos através desse texto de Moisés, para você fazer escolhas acertadas e tomar decisões de qualidade. Diga, escolhas acertadas e decisões de qualidade. Esse texto aqui é um texto de Hebreus, então é um texto que não é enquanto acontecia, mas é depois de acontecido. Você vai falar assim, uai, Moisés, Jesus, então uma confusão aqui, Moisés não é do tempo de Jesus, como que ele via Jesus? Quer dizer, então é um texto onde o escritor está escrevendo sob um ponto de vista espiritual daquilo que já aconteceu e foi sendo construído no decorrer da história espiritual. Então você vê aqui a história de Moisés, o percurso de Moisés, enquanto ele conduzia o povo até a saída do Egito. E aqui fala sobre alguns passos que Moisés teve que dar, para que ele cumprisse o seu destino, para que ele cumprisse o seu propósito, para que ele não se perdesse no meio do caminho. Então Moisés recebeu um chamado, e ele teve que tomar uma direção. Ele teve que tomar um caminho e seguir naquele caminho. Queridos, todas as vezes que o Senhor libera uma palavra sobre a sua vida, você precisa ir em direção àquela palavra que você recebeu. Não dá para se distrair no caminho. Não dá para você tomar um outro percurso pensando assim, no final eu vou chegar no mesmo ponto, no mesmo lugar. Não vai. Então aqui nós vemos alguns passos bem importantes a partir desse texto que eu quero compartilhar com você. O primeiro passo é que Moisés considerou, aqui o texto diz, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Então o primeiro passo aqui é considerar, diga considerar. Se você quer fazer escolhas acertadas na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é considerar. O que é considerar? Considerar é pensar, meditar, avaliar, ponderar, julgar. Não é por ímpeto. Às vezes a gente faz isso. Você acha que toda decisão tem que ser tomada de imediato. Nem todas as decisões podem ser tomadas de imediato. É preciso que você tome tempo para tomar algumas decisões que são para sempre. Ou que são, pelo menos, por muito tempo. Às vezes a gente quer tomar decisões de uma maneira muito rápida, imediatista, para coisas que vão ser permanentes. Então, aquilo que é permanente precisa de ser considerada. Então, no seu processo de tomada de decisão, você primeiro precisa atribuir valor às suas escolhas. Diga valor. Diga valor. Eu preciso pensar quanto vale aquela decisão. Sabe qual é o valor dela para hoje, para o próximo tempo da minha vida e talvez até para sempre. Por exemplo, um casamento.
Quando nós vamos fazer um casamento, a gente sabe que existem muitos casos aqui de segundo casamento. A gente tem casos onde houve uma tentativa de reconciliação, de restauração, e você está no segundo casamento. Porém, todos os casamentos que a gente faz, a gente procura ensinar, seja no curso de noivos, ou seja na hora da administração, o quê? Que a aliança do casamento, como a gente fala, até que a morte os separe. Tem pessoas que não experimentaram assim, mas que no meio do percurso foram interrompidos por alguma situação que cabe ao pastor Ailton ou ao pastor conselheiro do seu casamento, que acompanhou alguma coisa na sua história, te ajudar a fazer tomar essa decisão. Porém, quando nós vamos nos casar, a gente entende que qual é o prazo de validade do casamento? Até que a morte nos separe. Então eu não posso olhar para alguém e falar assim: uau, como você é bonito, como você é isso. Numa noite de você estar lá, bebeu, ou sei lá, uma noite que você se entusiasmou com alguém, e aí no outro dia você acorda, corre lá no cartório e casa, e aí você, uau, e viveram felizes para sempre? Não. Porque uma decisão permanente não pode ser tomada de qualquer maneira. Por isso tem o namoro, por isso tem o noivado, por isso tem o curso de noivos. Porque há um processo enquanto você vai considerando. Então é importante que considerar seja parte da sua vida. A aprovação de Deus em tudo que você decide deve ter mais valor do que parecer bem aos olhos dos seus amigos, da sua família ou de pessoas conhecidas. Preste atenção. Não se encante com as aparências, mas considere as escolhas que você vai fazer aos olhos de Deus. Então, 2025, tem muitas decisões que você vai tomar nela durante o ano. Talvez até mesmo você vai colocar um monte de coisa no seu caderno de sonhos, mas no decorrer do ano, você vai fazer escolhas. Você vai ter a oportunidade, glória a Deus, porque você vai ter a oportunidade de fazer escolhas durante o próximo ano. Quando você for fazer uma escolha, considere. Busque a aprovação de Deus. Essa é uma pergunta extremamente importante que você precisa fazer a si mesmo. Qual o valor que isso tem no reino de Deus? Qual o valor que isso tem na palavra? Porque se a palavra de Deus não tem valor na sua vida, meu querido, as suas decisões, elas estão, ou elas são vulneráveis. Elas passam pelos teus sentimentos. Ela passa pelo seu estado de alma. E a pior coisa, aliás, nem é a pior coisa, mas eu penso que o maior perigo que a gente corre na vida é tomar decisões baseado nos nossos sentimentos e no nosso estado de alma. Pelo menos para mim que sou sanguínea. Porque hoje eu posso tomar uma decisão, eu posso dar um sim, assim, sabe? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu dizer, não, eu vou, eu topo, eu quero. Chegar no dia, não, mas eu não dou balão, não. Eu vou direitinho. Mas meu marido sabe como eu fico. Eu falo, não acredito. Por que eu aceitei essa agenda? Ai, meu Deus, ela é tão longe. Ai, o que eu vou fazer? Eu vou, me entrego, sou intensa. Mas, e porque até mesmo porque eu orei e Deus disse sim. Mas não confie no seu sentimento. Não confie no seu estado de alma, porque o seu estado de alma hoje ele pode ser, uau, positivíssimo. Mas o seu estado de alma amanhã, ele pode não estar tão positivo assim. Mas não significa, meu querido, que o seu caráter depende do seu estado de alma. A Bíblia diz, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Então qual é a voz que você busca diante de uma tomada de decisão? Qual é a voz que você, sabe, que você chama para se tornar audível? É a voz de Deus? A voz do seu coração? Ou a voz da carne? Segundo lugar aqui, o texto diz que Moisés recusou. O que Moisés fez? Recusou. Ele recusou ser chamado filho da filha do faraó.
Recusar significa rejeitar, negar, denunciar. Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. O que significa isso? Que ele abriu mão da sua posição para poder ir em busca da vontade de Deus. Ele não podia, ele não queria ficar ali confortável, enquanto ele sabia que o seu povo vivia debaixo de opressão. Ele viu os seus irmãos que estavam vivendo ali debaixo de uma opressão dos egípcios. E aquilo lá indignou ele. Ele sabia do clamor dos seus irmãos. E ele sabia que eram os seus irmãos de sangue. E mesmo ele vivendo no palácio, mesmo ele sendo filho da filha de Faraó, mesmo que por adoção, mas ele era alguém que tinha todo acesso, que tinha todas as regalias de filho. Mas ele decidiu que ele iria sofrer as aflições dos seus irmãos, do seu povo. Então eu quero te falar uma coisa: se você está endividado, ou se você tem vivido por uma escassez, doença, enfermidade, contenda, pecado, seja qual for a condição em que você está, você precisa recusar a aceitar essas circunstâncias na sua vida. Recuse aquilo que é seu estigma. Em nome de Jesus, meu irmão. Se até aqui, 2024, você tem tido um estigma sobre a sua vida, em nome de Jesus, recuse esse estigma. Profetizar significa: as coisas antigas já passaram. Eu agora sou filho de Deus, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Nenhuma acusação há contra os eleitos do Senhor. Por quê? Porque Ele um dia me justificou. Onde Jesus te justificou? Na cruz do Calvário. Então você agora tem um outro caráter, você agora tem um outro nome, você agora tem uma outra identidade no reino do Espírito. Então, meu querido, recuse tudo que não se alinha com a palavra de Deus para 2025. Recuse. Decida-se pelas coisas que trazem a vida de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para dentro dos seus negócios, para dentro da sua empresa, para dentro da sua profissão. Apóstolo, como eu faço isso? Pelo discipulado. Sabe, quando você está numa célula, quando você está envolvido na igreja, quando você está vivendo a vida de Deus diariamente, você toma decisões a partir daquilo que você tem ouvido, vivido e crido. Terceiro lugar, terceiro passo: deixar. Moisés deixou o Egito. Moisés deixou o lugar que ele cresceu com conforto, que ele cresceu com um certo até status, porque ele era filho da filha do Faraó. Ele tinha um status ali. Então deixar significa abandonar, deixar para trás. Quero te perguntar algo, querido. Você está disposto a deixar para trás as coisas que porventura te mantiveram cativo em alguma fase da sua vida? O apóstolo pregou, acho que foi ontem, no café de discipulado, sobre examinai. Olhar para dentro. E às vezes nós precisamos de fato olhar para dentro da nossa vida e pensar: o que eu preciso deixar para trás? Para que o novo venha. Porque isso parece um chavão, mas não é. Às vezes nós precisamos de fato estar dispostos a deixar alguns hábitos, a deixar para trás, sabe aquela coisa assim: entrei no novo ano e deixei para trás alguns hábitos, alguns amigos, algumas mesas, algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas práticas, algumas ideias, deixei para trás alguns contatos, deixei para trás algumas coisas na rede social que eu seguia. Eu estou deixando tudo isso para trás. E o final do ano é o momento adequado para deixar para trás, ou para deixar ir tudo aquilo que não faz mais parte da sua nova vida. Diga para o teu irmão: deixe para trás. Deixe para trás. Apenas você conhece quais dessas áreas, deixa eu me recuperar aqui,
Só você sabe quais dessas áreas precisam ser deixadas para trás. Você casal, você pai, você mãe, você marido, você esposa, você patrão, filho. Você sabe o que precisa deixar para trás. Apenas você conhece quais as áreas da sua vida que estão sendo um obstáculo para você se tornar quem Deus te criou para ser. Às vezes são pequenas mentiras, pequenos vícios, algumas práticas, alguns lugares, alguns ambientes, algumas falas, que você precisa deixar ir, sabe? Deixar ir, para você se tornar de fato alguém com um destino abençoado. Recusar algo é um processo aqui, mas abandonar exige uma atitude. Exige uma atitude. Às vezes eu quero deixar, mas eu não consigo deixar. É atitude. É fechar. É fechar uma porta e entrar por outra. Penúltimo passo, persistir. Aqui o texto diz que Moisés, ele permaneceu firme. Diga, permanecer firme. Permanecer firme é persistir. O que significa persistir? Executar a tarefa até o fim. Sabe que dia que termina? Sabe quando termina 2024? Dia 31 de dezembro. Às 23h59. Tem gente que já desistiu. Já está com o bloquinho de notas esperando. Acabou. Meu querido, a gente precisa aprender que as tarefas precisam ser concluídas. Eu ainda tenho uma lista de tarefas para fazer lá em casa. Até o dia 31 de dezembro. E eu não quero entrar o 1º de janeiro com elas, em nome de Jesus. Mas tantas coisas estão acontecendo lá em casa. Toda vez eu falo para o Joel, eu tenho essa lista, eu preciso terminar essa lista. E aí ele ficou doente. Aí é uma viagem que aparece. Aí é uma visita que chega. Aí é um convite irresistível que você tem para um churrasco. Aí é uma viagem que aparece. E aí você vai, sabe, você vai assim, ó. Sabe, entrando no meio das possibilidades. E a melhor coisa que tem é quando uma coisa boa aparece no lugar de uma ruim. Não é tentador? Porque ninguém quer trocar aqui o churrasco por uma faxina. Alguém quer trocar uma ida, sabe, no shopping, lá no Barra Shopping, ou lá em São Paulo, sabe, um passeio assim, dizer, não, você quer trocar por um final de semana de faxina, onde você vai abrir todos os seus guarda-roupas, e vai tirar todas as coisas, e vai dar aquele final nas suas... Ninguém quer, meu irmão. Você fecha a portinha de casa e, ó, dá linha. E aí, só que você chega em casa e aquela tarefa está ali. Então, persistir é, uma vez que eu me comprometi, eu vou até o fim. Ninguém deu um amém. Você nem sabe por que você deu amém agora. Repete para o teu irmão, por que você deu amém? Ah, apóstolo, não sei, me perdi. Me perdi no conteúdo. É você se comprometer com algo e ir até o fim. Isso é persistir. É não parar no meio do caminho, obrigada. Quase que eu me perdi. Então, uma vez que você abriu mão de algo, uma vez que você deixou tudo aquilo que impedia você de cumprir, aquilo que você foi destinado a fazer e ser, então, querido, agora, vai até o fim. Vai até o fim. 1º de janeiro, vai até o dia 31 de dezembro. Vá até o fim. O texto diz que Moisés permaneceu no seu propósito. Penúltimo lugar, penúltimo passo, celebrar. Celebrar. Ele celebrou a Páscoa. Celebrar significa... Sabe o que significa celebrar? Amei essa definição. Celebrar significa que você tem convicção de que a sua escolha foi acertada. Amém? O que eu estou falando? Eu estou falando sobre como fazer escolhas acertadas.
E aí você fez uma escolha e você percebeu que aquela escolha foi acertada. O que você faz, meu irmão? Celebra. Celebra. Glorifica. Fica feliz. Você escolheu a pessoa certa para casar. Dê um presente de Natal bonito para ela. Diga, você é minha melhor escolha. Você tem a sua família é a sua família acertada. Você acertou nos seus filhos, você acertou com a sua nora, você acertou, sabe, com a sua família, com a sua sogra, com o seu sogro. Faz uma mesa bonita e celebre. Eu amo celebrar as escolhas acertadas que eu faço. E eu gosto que as pessoas percebam que eu estou feliz por celebrar isso. Aliás, eu estou feliz celebrando isso. Às vezes a gente percebe que não fez uma escolha muito certa. E algumas pessoas ficam ali remoendo aquilo e não conseguem sair daquele desacerto. Às vezes murmura, às vezes reclama, às vezes fica patinando naquela escolha errada e você não consegue ir avante. Quando você erra, meu irmão, retroceda, peça perdão e conserte o erro e avance na direção certa. Nós precisamos entender que nem sempre vamos fazer escolhas corretas, mas que o Senhor sempre nos dará a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos na direção para caminhar para o destino que Ele traçou para nós. Então, se neste ano você percebe que em algum momento você andou por um caminho que não foi acertado, fez uma escolha que não foi acertada, sabe, aproveite esses dias para gerar um arrependimento genuíno, porque a palavra do Senhor diz isso. Quando nós nos arrependemos de forma genuína, Ele é fiel e justo para nos justificar, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele é fiel e justo para gerar em nós uma nova oportunidade. E por fim, o último passo, atravessar. Atravessar. Esse é o ano da travessia, né? E muitos de nós estamos justamente encerrando o ano, dando os últimos passos da nossa travessia. Aqui diz, pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. E tentando os egípcios, foram tragados como um todo. Isaías capítulo 43, eu quero terminar com esse texto, faz uma promessa para nós. Quando passarmos pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia por ti. Sabe, querido, quero te dizer nessa noite, terminando essa palavra, que Deus está ao seu lado a cada travessia que você faz. A cada travessia que você faz na sua vida. Porque não é uma única travessia. Nós fazemos tantas travessias. Nós fazemos travessias em estados, sabe, emocionais, espirituais. Às vezes, a Bíblia diz que quando eu era criança, falava como criança. Agora eu já não sou mais tão criança. É uma travessia. Quando nós nos casamos, às vezes nós temos comportamentos tão infantilizados. Ai, tem coisas que a gente se lembra, que a gente fez. Quem aqui tem mais do que 10 anos de casado? Você lembra de algum mico que você passou no seu primeiro ano de casado? Assim, mico de relacionamento, assim, sabe? Aquela coisa assim, apóstolo, eu joguei tudo no chão e quando eu vi, eu tive um prejuízo, porque eu tive que catar tudo, limpar tudo e ainda ir à loja e comprar tudo de novo. Quer dizer, você fica pensando, meu Deus, que vergonha. Já pensou se sua nora fizesse isso hoje? Você ia voar nela. Dizer, acorda para a vida, mulher. Não, tem umas coisas que a gente faz em algumas fases, criança, adolescente, quantas pirraças você fez, você fala assim. Aí a gente fala, lá em casa a gente costuma dizer assim, para os meninos, sabe qual que é a alegria dos pais? Aliás, alegria não, sabe qual que é a vingança dos pais? Com relação aos filhos? Eles vão ter filhos.
Ai, irmão, essa é uma vingança silenciosa. E se você teve um filho pirracento, daquele que deitava no chão, enrolava, e babava, e todo mundo ficava olhando para você. Aquele que, sabe, ficou na porta querendo a janelinha do avião. A vingança da mãe é que ele vai ter filho. E ele vai chegar um dia na porta do avião. E o filho dele pode fazer a mesma pirraça que ele. Ela vai falar assim, que alegria. Mas nem sei por que eu comecei a falar disso. Então, lembrei. Nós temos travessias na nossa vida. A gente não passa uma vida pirracenta. Agora, em nome de Jesus, minha irmã, se você tem 10 anos de casado e continua fazendo a mesma pirraça com seu marido. Teve uma desavença, você pega a sua roupa, faz as suas coisas e vai para a casa da sua mãe. Como se você tivesse 12 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos de idade, minha mãe brigou comigo, eu fiz minha mala, falei, eu vou para a casa da minha amiga. Agora, a pessoa, você com 50 fazendo a mesma coisa? Com seu marido? Ele vai falar, uau, eu casei com uma menina que tem 12 anos na mente. Então, todo o tempo da nossa vida, nós vivemos travessias. Nós amadurecemos, nós entramos numa nova fase espiritual. Se antes você pedia para todas as pessoas orarem pela sua causa, agora você é um intercessor, você ora pela causa das pessoas. Sabe, se antes você, qualquer lutinha, qualquer guerrinha, qualquer situação que você tinha, não desprezando a sua dor ou a sua luta, mas às vezes você passava por uma situação, você chegava para alguém, senta aqui, eu preciso que você me dê um conselho, eu preciso que você fale, e aí você começava a falar sem parar, e aí o pastor, com toda a paciência, amor e compaixão, ele te dava um conselho, orava por você, e você ia para casa feliz na sua vitória. Agora, meu querido, é você que fica ouvindo. A pessoa que você consolidou aqui. E você tem que fazer a mesma cara boa que o pastor fez para você. Você tem que ter a mesma compaixão, o mesmo amor, a mesma, sabe, a mesma tolerância, a mesma alegria, a mesma fé. Você passou por uma travessia. Se antes você era alguém custoso, alguém difícil, alguém resistente, alguém que tinha sempre um argumento para debater, agora você já não é mais assim. Amém? Mas você vai encontrar pessoas assim. E você vai ter a mesma paciência, o mesmo amor, a mesma compaixão. Então, quando você sentir vontade de desistir, volte-se para a palavra de Deus. O Senhor é com você em toda e qualquer travessia. O novo ano vem. E não é porque o ano da travessia terminou que você não vai viver travessias na sua vida. Pelo contrário, esse ano nos ensinou que seja qual for o lado que você estiver, o Senhor vai te tomar pela mão e vai te conduzir ao outro lado, à outra margem. Sabe, Ele vai estar com você. É possível. Apóstola, mas do outro lado eu vou enfrentar uma tempestade, mas o Senhor está com você. Eu vou enfrentar uma guerra, mas o Senhor está com você. É difícil de mudar, mas o Senhor é com você. O Espírito Santo está ao seu lado. O Senhor vai te apoiar. Levante a sua mão direita e diga: o Senhor vai me apoiar para que todas as decisões que eu tenha que tomar estejam de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Você agora, querido, tem conhecimento dos passos que você precisa dar para tomar decisões de qualidade. Sabe? Tomar decisões de qualidade não é vestir uma cor de roupa, ir lá na praia, pular onda, fazer uma oferenda, acender uma vela, comer uma comida. Não é isso. Tomar decisões não é fazer prova. Se Deus fizer, se Deus falar, se Deus molhar a lã, se Deus não molhar.
se o pastor me atender de roupa verde, se a pastora vier na minha casa com uma roupa amarela. Não, não é nada disso. Tomar decisões acertadas. Tomar passos para tomar decisões acertadas. É essencial para que a sua vida vá bem. Você seja próspero, abundante, pleno. Quantas decisões você tomou sob pressão? Quantas decisões você tomou se precipitando, não discernindo, não julgando as consequências? Boas decisões te levam a acertar na vida. Boas decisões te levam a estar no centro da vontade de Deus. Eu sinto no meu espírito de dizer algo para você. Se neste ano de 2024, você tomou alguma decisão, preste atenção, você que está aqui e você que está online também. O Senhor me dá uma palavra agora. Se você tomou alguma decisão que prejudicou alguém, e o Espírito Santo está te falando isso agora. O Senhor me diz isso, que tem pessoas que tomaram decisões esse ano e que prejudicou alguém. E o Espírito Santo está falando isso com você agora. E você perguntou, o que eu faço? Você vai até essa pessoa, vai pedir perdão para ela. Não agora, por favor, ninguém se movimente. Mas agora, na próxima semana, ou antes de terminar o ano, você vai procurar essa pessoa. Você não precisa, sabe, se humilhar. Não, nada disso não. Você vai só fazer a sua travessia. Você vai chegar e dizer, olha, eu estava no culto, numa quarta-feira, e eu recebi uma palavra de Deus. E Deus falou no meu espírito que eu fiz isso, isso e isso, e te prejudicou de alguma maneira. Seja alguém que você prometeu algo e não cumpriu. Talvez você prometeu que ia namorar com alguém, casar com alguém, se comprometer com alguém, e você não cumpriu. Seja alguém que você devia e você disse que ia pagar e não pagou. Talvez você seja até perdoado dessa dívida, mas você precisa chegar até essa pessoa e dizer, olha, Deus falou comigo que eu preciso lhe pedir perdão. E como vai concluir essa conversa, eu não sei. O Senhor que vai dar o finalmente dela. Mas o Senhor quer te dar a oportunidade de fazer uma travessia para o novo, sem pendências. Sem pendências. Nós vamos começar um novo ano, debaixo de uma nova proclamação. Mas isso não significa que as proclamações antigas, quando você chegar lá atrás, você vai ver todas as proclamações que nós já vivemos na nossa vida, como igreja. Não significa que essas proclamações, elas não foram construindo quem somos. Cada proclamação, ela tem contribuído para quem somos hoje. De fato, aquelas proclamações, elas são a nossa identidade. Cada uma delas nos identifica como igreja, como corpo, como família, como uma igreja local. Então, queridos, você tem, de fato, oportunidade para fazer escolhas acertadas na sua vida. Eu quero te desafiar a fazer escolhas acertadas. Seja você um adolescente, seja você um jovem, seja você uma esposa, não faça escolhas permanentes baseado em sentimentos passageiros. Eu estou irado, estou apaixonado, estou encantado, eu estou envolvido. E aí você toma uma decisão permanente debaixo de um sentimento passageiro.
Em nome de Jesus, a palavra dessa noite é: Senhor, eu desejo me tornar alguém que faça escolhas e tome decisões acertadas. Como homem, como mulher, como marido, como esposa. Às vezes você vai fazer renúncias pessoais. Às vezes nós, esposas, maridos também, eu sei. Às vezes a gente abre mão de algo pessoal para poder sustentar algo familiar, algo conjugal. Às vezes a gente, como pai e mãe, abre mão de algo pessoal para que nós possamos sustentar algo familiar. Às vezes também, como igreja, eu abro mão de algo que eu desejo, porque eu faço parte de um corpo. Então é assim que a gente caminha, meu irmão. Eu não mudo de país porque quem eu votei não ganhou. Às vezes a gente fica esperando mudar de ambiente porque quem está no governo daquele ambiente não é quem eu gosto. Deus tem mais para nós. Deus tem coisas tremendas para você, meu querido. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar os teus filhos e filhas nesta noite. Homens e mulheres tementes ao Senhor e que desejam de fato que suas escolhas sejam acertadas. Pai, em nome de Jesus, aqueles que durante este ano, Senhor, fizeram escolhas que estão se arrependendo delas, ou até mesmo escolhas que hoje está pagando um preço alto por elas. Pessoas que chegaram aqui porque tomou uma decisão errada. Mas eu creio, Senhor, que se estão aqui é porque de fato o Senhor deu a cada um de nós uma nova chance, uma oportunidade de recomeço. E Pai, eu quero abençoar os teus filhos e filhas nesta noite, para que suas decisões sejam decisões acertadas, escolhas acertadas, em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse fazer uma oração comigo, porque a maior decisão que podemos tomar, a melhor decisão que podemos tomar, é escolher Jesus, é entregar a nossa vida para Jesus. E nós temos dado essa oportunidade em todos os cultos, porque nós cremos que a palavra só se cumpre quando a recebemos no nosso coração. Eu queria que todos fechassem os seus olhos e fizessem uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que eu posso tomar decisões acertadas a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Nesta noite eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, e coloco a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se alguém fez essa oração pela primeira vez, eu quero dar oportunidade para você. Levante a sua mão. Se alguém fez essa oração pela primeira vez, amém, Deus abençoe você. Mas alguém fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão, ou vem aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém traz, por favor, essa querida para frente aqui, para que eu possa orar. Apóstolo, eu tenho que ir na frente. É tão importante, sabe, queridos? São decisões. Talvez você fique quietinho no seu lugar aí e você não vai ser mais ou menos salvo por estar aqui na frente, mas nós vamos nos alegrar muito pela sua vida. Seja bem-vinda, minha querida, seja bem-vinda você também. Mais alguém que entregou a sua vida, fez essa oração pela primeira vez e quiser vir à frente, por favor, sai do seu lugar e vem à frente agora. Mais alguém? Não deixe para depois, não deixe para o ano que vem. Não deixe para o final do ano. É a melhor decisão. É a primeira decisão acertada que você pode dizer. Essa eu tenho certeza. Amém. Deus abençoe você. Mais alguém quer vir à frente, entregando a sua vida para Jesus?
Não deixe para o Natal. Não deixe para o Ano Novo. Essa é a sua noite. Eu quero receber vocês aqui nesta noite. Quero dizer a vocês que vocês são muito preciosos para o Senhor. E quero abençoá-los para que o novo ano seja um ano de fato diferente para vocês. Você possa dizer: uau, eu estou feliz porque eu faço parte de uma família, eu faço parte do reino de Deus. Eu não sei quais foram as decisões que vocês tomaram durante o ano, que porventura você pode dizer assim: uau, eu tomei uma decisão que não foi a melhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a melhor decisão que vocês estão tomando é essa de virem à frente e entregarem a vida de vocês a Jesus. Essa pessoinha que está do seu lado, né, é a pessoa que vai cuidar de você, vai dar uma ligadinha, vai orar para você e vai te ajudar a caminhar nos primeiros tempos da sua fé. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa renovar a alegria da sua vida na presença do Senhor. Eu queria que você olhasse para trás e fosse recebido pela igreja linda que você está. Ah, Jesus! Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.